conversa de classe com Maíra Angelino. Mentes únicas em conversas plurais. Olá, pessoal! Boas-vindas a mais um Conversa de Classe. E vocês sabem, né? A gente tenta mergulhar aqui num universo fascinante, que é o da educação, mas hoje a gente vai trazer uma pitada especial. A gente vai falar também de audiovisual. E mais que isso, tá? A gente vai trazer aqui como tema como que a gente pode ensinar a contar histórias nesse formato. E para isso, gente, eu tenho a alegria de conversar com o Silvio Romão, e vou falar a verdade, é bem estranho chamar ele por esse nome, né? Porque quando eu conheci, a gente chamava ele de Ramones, né? Acho que o pessoal também continua chamando aí ele de Ramones. Ele é quadrinista, ele é produtor audiovisual, professor de graduação e, principalmente, uma pessoa, gente, inspiradora, porque ele vive, ele respira narrativas. E eu já combinei aqui nos bastidores que eu vou começar mandando a primeira pergunta aí para ele, né? Então, Silvio, vou tentar, tá? Mas vai sair uns Ramones aí no meio da conversa. Você trabalha com narrativa em diferentes mídias, cinema, quadrinhos e audiovisual em geral. O que é que faz uma história ser realmente boa, independente do formato? Silvio Romão, com muita honra, com muita alegria, meu querido Ramones, bem-vindo ao Conversa de Classe. Muito obrigado pelo convite, Maíra. A gente se conhece há tanto tempo, né? A gente tá até falando, nossa, como que a vida foi levando a gente para alguns lugares assim, né? Maravilhosos, por sinal. Fico muito contente por lembrar de mim e por fazer esse convite. Não tem problema me chamar de Ramones, tá? Eu até falo, né, quando eu me apresento para turma nova na sala, quando eu vou em alguma palestra, alguma coisa, eu sempre começo me apresentando falando isso. Silvio é um nome que quase ninguém me chama, né? Quando eu vou fazer uma coisa mais burocrática e eu preciso usar o meu nome, aí é Silvio. As pessoas ou me chamam de Romão ou de Ramones, né? Porque foi de Romão que eu acabei virando Ramones, né? Então fique tranquila em me chamar pelo apelido ou me chamar de Romão, tá bom? Sobre contar histórias, né? Formas de contar histórias, né? Como se contar uma boa história. Existe um termo para isso, né? Que é a forma mais antiga de se contar histórias. Aquele tipo de histórias que a gente ouvia dos nossos avós, que a gente ouvia dos nossos pais, é, aquela clássica conversa em volta de uma fogueira, né? E ela é chamada de storytelling, né? Então, o storytelling está aí, ele está dentro das academias, ele está dentro, é uma técnica de se contar histórias, que é, né, o passado de geração em geração, mas hoje tem um nome, né? Mas as pessoas que contavam essas histórias dessas formas, né, usavam essa técnica, mas nem sabiam que estavam acontecendo. Eu cito muito que eu aprendi a contar histórias com a minha mãe, né, e graças a isso que me levou às minhas profissões, né, porque o que eu gosto de fazer é contar histórias e eu me considero um contador de histórias dentro de qualquer coisa, até em uma sala de aula, né, eu estou contando histórias numa sala de aula. E minha mãe é uma ótima contadora de histórias. Ela usa a técnica de storytelling sem saber o que que é aquilo, né? Mas o que que é? O que que é storytelling? O que que é essa forma de se contar histórias? A forma boa de se contar histórias? É quando você consegue criar uma conexão emocional com quem está ouvindo aquela história, né? Então, o jeito bom de contar uma história é você conseguir criar algum tipo de laço, né? Independente de qual seja o laço, né? É a pessoa ouvir e ela se sentir assim, sentir que ela pertence a um dos lados daquela história que você está contando, né? Pode ser que o lado que a pessoa se identifique não seja exatamente o lado que você pensa, né, na qual ela vai se identificar. Tanto é que a gente tem aí em grandes filmes, por exemplo, né? Quem tá do lado do Luke Skywalker, quem tá do lado do Darth Vader em Star Wars, né? E isso acontece normal, né? Às vezes a gente acaba se simpatizando com um antagonista da história, com um vilão da história, né? Não quer dizer que nós somos pessoas más
estamos concordando com as maldades que acontecem ali numa história, né? Mas sim que a gente cria algum tipo de empatia, né? Ou ali pelo passado que o vilão sofreu, né? Então a gente acaba se identificando com alguma coisa, com algum trauma que ele teve que fez com que ele virasse vilão. Às vezes as pessoas até falam: nossa, se eu tivesse no lugar dele, eu também viraria vilão, né? Mas não porque a pessoa é má, mas é porque ela se identificou com alguma coisa. Então, como se contar uma boa história? Criando laços, tá? A gente fala do storytelling que é dando a sensação de nós, tá? De pertencimento. Então você fala: nossa, eu pertenço àquele grupo. Se existe nós, existe eles. Né? Então existem dois lados ou mais. Tá? E então criar essa conexão, se concentrar e tentar criar essa conexão, acrescentando detalhes numa história, é, colocando, né, a vida nos traz um monte de histórias, né, coisas acontecem o tempo todo, né, coisas boas, ruins, a história da humanidade já tem ali um livro aberto para gente de como pegar algum fato e transformar em uma ficção. Então, a gente tem exemplos o tempo todo dentro da nossa vida, né, a gente arruma emprego, perde emprego, a gente tem problema de relacionamento, a gente tem problemas de saúde, conflitos, né, que vão mudando e vão colocando sempre assim, sensação de nós, sensação de eles, né? O problema, os meus cachorrinhos aqui, ó. Os meus problemas de saúde podem se tornar um antagonista, então isso já pode ser mais do que suficiente para criar um laço com quem está consumindo a história, seja lá qual mídia, né? Um livro, ouvindo uma contação, assistindo um filme. Né? Então, um problema de saúde já pode ser suficiente para criar esse laço. E uma pessoa que já passou por algo assim, ou conhece alguém que passou por algo assim, né? Já começa a se identificar. Então, olha só como a gente tem exemplos o tempo todo de como fazer uma ligação. A gente tem que lembrar que uma história, independente do formato, de onde ela está sendo contada, ela precisa ser viva. Para ela ser viva, ela precisa estar dentro da vida, né? Ela precisa ser tirada da vida. Então a vida está apresentando isso para a gente o tempo inteiro, né? Então uma boa história é isso, é você conseguir criar uma conexão com quem está consumindo ali, né? Se você sabe para onde vai essa história, né? Quem vai consumir essa história, né? O tal chamado do público-alvo, né? Se a gente sabe qual é a idade das pessoas que vão consumir, classe social, nível intelectual, né, nível de estudo. Se a gente só tiver algumas informações, né, para quem vai essa história, pode facilitar. Né, pode facilitar, porque aí você já vai saber exatamente com quem você está falando, né, você já está pré-definindo ali quem que é o seu público, e né, nichando o seu público, e aí você vai ter uma facilidade porque você já vai saber, poxa, eu estou falando exatamente com aquele público que passou exatamente isso e que pode se identificar exatamente com isso, né? E aí a gente começa a fazer essa manipulação, né? Manipulação que eu estou falando aqui não é nada negativo, né? É condução, né? É conduzir ali a história para atingir exatamente aquele público que você está escolhendo através de uma história, né? E quando você vai escrever uma história, criar uma história, né, você tem isso estabelecido, né? Pode ser que seja alguma coisa que aconteceu na sua vida, pode ser algum, né, com referência de alguém próximo, ou só através de pesquisa mesmo, né? Se identificar com um assunto, se identificar com um grupo social, se identificar com uma causa e pensar, poxa, eu quero criar uma história referente a isso, né? Então, se você já está seguindo ali a ideia dentro de um grupo social, dentro de uma causa, dentro de uma ideologia, significa que você já está se colocando dentro de uma posição de nós, né? Você já está se encaixando. E aí você já tem alguma facilidade por saber como são as reações. A internet ajuda bastante nisso, né? De como que são esses públicos, para que você possa conduzir e assim conseguir atingir esse principal que é o emocional. Esse é um grande desafio, sim, não é tão simples como eu estou falando, né?
Mas é isso que faz uma história ser boa, criar laços. Ramones, que resposta maravilhosa, né? Acho que o pessoal que está vendo a gente vai curtir muito aí te ouvir, né? Espero que sim. Eu sempre conto para quem vem aqui no programa que o nosso público é de docentes, mas também tem muitos graduandos que acompanham o Conversa de Classe, né? E você está contando aí de um aspecto que é complexo, né? Ensinar alguém a criar uma narrativa é um desafio, mas é um desafio que vai misturar técnica e criatividade, como você bem colocou, né? Quando você olha para esse desafio, qual que é a maior dificuldade que você percebe quando você está formando novos narradores no audiovisual? E eu vou fazer uma pergunta meio capciosa, tá? Se existe um jeito certo de contar uma boa história, ou se cada narrativa pede aí um caminho próprio. Vamos lá. Então, se existe um jeito certo de se contar história, sim. Essa conversa que a gente teve anteriormente, né? Criar conexão. Se você não cria uma conexão, então sim, a sua história está sendo errada, né? Porque senão é para quem você está contando essa história, né? Então sim, essa é a forma correta de se contar uma história. Agora, dentro de narrativas, né? Maior dificuldade é você conseguir passar para alguém o que está na sua cabeça. Essa é a parte mais difícil, né? Porque dentro da sua cabeça aquela história está clara, aquela história faz sentido. Porque você que estudou as referências, você que fez as pesquisas, né, levando em consideração que você tenha feito isso, né? Então na sua cabeça está maravilhosa, tudo faz sentido, não existe problema nenhum. O contar que é a parte difícil, né? Então antes, né, indo para a narrativa, né? É sempre importante a gente lembrar, pensar, né? E entender que ideia é essencial, técnica é necessária. Então, uma ideia pode ser uma ideia simples ou uma ideia complexa, né? Mas o mais importante é você saber contar essa ideia, né? Passar essa ideia. A ideia pode ser muito complexa, se você não souber contar, você não vai conseguir criar essas conexões, né? E aí você não vai conseguir ali uma narrativa assertiva, né? Uma ideia muito simples pode ser contada de uma forma maravilhosa, onde você cria todo esse tipo de relação com quem está consumindo, e aí você vai, enfim, ali ter uma história boa, né? Então, contar a história é essencial. Existem diversas estruturas de narrativa, existem 7 estruturas de narrativa dentro de roteiro, e falando de roteiro assim, que se adapta em vários formatos, né? E é claro, né, a gente pode escolher qual é a melhor estrutura que a gente gosta e conseguir ali, porque são técnicas, né? Mas uma história sempre precisa ter, parece óbvio que eu vou falar, né? Mas é para a gente sempre pensar, e por mais óbvio que seja, a gente esquece. Uma história precisa ter começo, meio e fim, né? E quando a gente tá ali dentro da nossa cabeça, às vezes a gente esquece, né, ou não se preocupa com isso, porque pra gente faz sentido e tem tudo determinado ali, pré-determinado, né? Mas a gente está contando história para alguém, sempre, sempre, sempre. Uma sala de aula, num filme, num livro, alguém está consumindo aquela história, né? Ela precisa se reconhecer, ela precisa se ambientalizar, ela precisa de aprofundamento e ela precisa de uma resolução. A resolução não é necessariamente o fim da história. A história pode acabar em aberta, né? Mas ela precisa ter uma resolução do que foi contado até o momento, né? A parte mais difícil, então, é você conseguir tirar da sua cabeça e conseguir explicar para alguém. Hoje a gente tem diversas técnicas que foram percebidas pela história, né? Uma delas aí, uma muito famosa, a Jornada do Herói, ela foi ali percebida pelo antropólogo Joseph Campbell nos anos 80, mas ela foi coletada, né, e identificada até na antiga Mesopotâmia. Então a gente tem lá a história do Gilgamesh, né, o rei dos reis, o primeiro herói, né, que na verdade a gente nem sabe se ele foi real ou não. O que a gente conhece é o mito dele, que foi contado através
dessa estrutura narrativa, né, a jornada do herói. Então, né, a jornada do herói ela segue exatamente 12 passos do herói, né? Conhecer um mundo, ser convidado, recusar, crescer, cair, né, porque faz parte, cair, para a gente se identificar e ver que aquele herói ele também é humano, ele também tem falhas, isso cria essa conexão que a gente conversou, né? E depois a grande vitória. Então, essas estruturas, elas se repetem durante toda a nossa história, né, porque foram pontos percebidos, né, de grande interesse de público, né? Então, assim, hoje a gente sabe, pegando essa referência da jornada do herói, hoje a gente sabe que o público gosta muito de acompanhar o herói do zero, porque ele se coloca nesse lugar, né? Crianças vão fantasiar com isso e tentar, né, e criar brincadeiras e pensar, nossa, eu sou esse herói que estou aqui no meu mundinho e vou ser convidado para uma aventura e vou partir para a aventura. Aí, quando a gente pensa na vida adulta, e a gente passa por isso, não é? A gente é a criança, depois a gente precisa enfrentar aí estudo, mercado de trabalho, onde a gente tem altos e baixos o tempo todo, e a gente espera a nossa recompensa, e a gente espera um dia ali, né? O que muitos veem aí a aposentadoria, quando eu vou ficar tranquilo, vou ficar sossegado, talvez essa seja, né, uma das conquistas da jornada do herói da gente, né? Mas a gente vive isso, então são pontos que foram identificados, né? Uma outra coisa que a gente precisa, né, se você quer contar histórias, que a gente precisa ter em mente, é sempre essa observação do nosso redor, né? É claro que quando a gente está falando de contar uma história, a gente não está falando de falar exatamente como a vida é. Eu não estou tentando ser poético também, não estou tentando romantizar nada, né? Mas quando a gente passa para uma história, ela precisa entreter, né? Então a gente vai adaptar o que a vida nos proporciona o tempo todo dentro de uma estrutura, dentro de uma narrativa, onde a pessoa se interesse por aquilo. Então a gente nunca esquece aquela primeira resposta do storytelling, criar emoções, né, criar esses laços, e a história precisa ter sempre uma conclusão. Não é o fim de uma história, mas é uma conclusão do início em que você, né, daquele seu início, né, como você começou a contar aquela história, né? Resumindo, aí hoje a gente tem técnicas que nos ajudam a contar histórias, e a gente sempre tem que lembrar, estamos contando história para alguém. Senão, a gente vai escrever e colocar ali, né, dentro da nossa gaveta e pronto. Não faz sentido nenhum, né? Vamos contar para alguém? Então vamos preparar aquela pessoa para poder estar recebendo toda essa nossa história. Ah, Ramones, uma aula, gente. A gente está tendo uma Que é isso? aulona aqui com ele, né? Eu estava pensando aqui enquanto você falava, a gente, claro, a história tem vários formatos, mas o audiovisual é um dos formatos de contar história e que tem um poder muito grande, né? De engajar e de ensinar. Eu queria saber como é que você enxerga essa linguagem em sala de aula, até porque por algum tempo o audiovisual foi muito usado na educação. Hoje em dia tem muita gente que acha que consumir vídeo, filme, série é só entretenimento, né? Mas qual que é o potencial educativo que você enxerga no audiovisual e como que você acha que ele pode transformar uma experiência de aprendizado? Nossa, eu acho que ele já faz isso. Ele sempre fez, sempre fez. Desde o início da criação do audiovisual, ali com o cinema, né, no final lá de 1800, onde, né, o cinema foi criado por cientistas, né, para filmar coisas cotidianas, né, até que algumas pessoas, artistas por acaso, enxergaram ali um grande potencial de contar histórias. Quando isso foi na mão dos grandes artistas, né, principalmente ali a Alice Guy Blaché, né, é bom a gente lembrar que a primeira pessoa que decidiu pegar o cinema para contar histórias foi uma mulher, né, lá na França. Depois veio o Georges Méliès, né, o ilusionista que né, fez ali Viagem à Lua, muito famoso. Mas desde o início, o audiovisual lá no cinema, ele já foi visto como uma ferramenta de educação. Desde o início, desde o início. E sempre que
a tecnologia foi evoluindo, tudo foi se adaptando, né? Em 1912, né, a gente teve o primeiro documentário na Nuke, né, que contou a história, que conta a história ali dos esquimós, né? E a gente, né, a humanidade na época, né, conheceu o que eram os esquimós com isso, né? Então hoje, né, eu cresci, eu gosto muito de desenho animado, sempre tinha ali os esquimós nos desenhos, né? Então eu já cresci com uma ideia do que é, né, de quem eram os esquimós, mas ele foi apresentado através do cinema para o mundo, né? E hoje a gente, sim, está nesse mundo globalizado, a gente conhece o mundo inteiro por audiovisual, né? Nunca se consumiu tanto audiovisual como se consome hoje, né? E como ferramenta de educação. A gente teve aí a pandemia para mostrar isso, né? E chegamos num determinado momento onde a gente não podia sair de casa, e como que ficou a educação, né? Eu tava quase concluindo a minha pós-graduação quando estourou a pandemia, né? Aí ficamos ali um mês parado, porque todo mundo acreditava que ia durar um mês, né? E eu acabei finalizando ela online. Então, foi o audiovisual salvando a educação. Ele salvou a educação no período da pandemia, né? Então, a gente teve que se adaptar, os professores tiveram que se adaptar de uma forma muito rápida, né? Sem tempo ali para aprender, né? E deram um show. E sim, a educação foi salva ali pela essa adaptação rápida dos professores e pelo uso da ferramenta, né? E como isso mudou também da pandemia até aqui, né? Por exemplo, o que a gente está fazendo nesse exato momento é graças ao audiovisual, graças ao avanço do audiovisual, é entender como essa ferramenta já faz parte da nossa vida, né? É a mediatização, então assim, são a tecnologia a nosso favor, né? Então a gente precisa sim estar usando e enxergando como que a gente consegue estar adaptando ela para diversas maneiras aí. Agora, falando exatamente da educação, é usando ela como uma ferramenta. Então, olha só, eu estou falando com você agora, e depois muitas pessoas vão estar conseguindo consumir essa nossa conversa. Que coisa maravilhosa! Que incrível o uso dessa ferramenta. E eu estou conversando com você agora através de um celular, né? É um aparelho que é um estúdio de TV que cabe no meu bolso. Através dele eu faço pesquisa, eu monto meu roteiro, eu entro em contato com as pessoas com quem eu vou conversar, eu faço uma gravação, eu edito e através dele mesmo eu já subo nas redes sociais e acompanho o resultado dele, né? Olha que ferramenta incrível que mudou a história do audiovisual, tá? Então a gente tem uma ferramenta na nossa mão, basta a gente entender como funciona, adaptar e usar essa ferramenta. Muito se evoluiu desde que começou o cinema ali. Então a gente teve ali TVs que se dedicavam 100% à educação, né? A gente tem aí, tem Futura, tem a TV Cultura, né? 100% ali dentro da grade ali vertical, horizontal da educação. A gente tem os podcasts hoje, que também é uma ótima ferramenta para a educação. Então a gente precisa entender. Esses equipamentos, essas tecnologias já fazem parte da nossa vida, não dá para ficar sem. É um desespero quando se quebra um celular, quando acontece alguma coisa, porque a gente usa ele como uma ferramenta de trabalho também, não é? Então a gente tem essas tecnologias, a gente precisa estar adaptando elas, já foi muito adaptado, e ela sempre vai evoluir. Então, o audiovisual está na educação desde o seu nascimento. E ele vai continuar, porque é uma ferramenta de utilidade, né? É uma ferramenta de utilidade. Tudo vai se evoluindo muito rápido. Hoje nós estamos em 2025, né? Quando a gente chegar ali em 2035, daqui a 10 anos, a gente já vai ter um outro avanço, né? Talvez uma tecnologia que a gente ainda não conhece no momento, um aplicativo que a gente não conhece no momento, uma rede social nova que a gente ainda não conhece, né? Porque tudo isso vai evoluindo muito rápido, né? E é entender, é adaptar
e é usar, porque assim é o audiovisual, ele é uma ferramenta, e aí é só a gente se adaptar para tudo que a gente precisar nele, né? Então, audiovisual é 100% assim, educação. É educação e é vida, né? Como você veio trazendo aí. E Ramones, queria até pegar um gancho, né, nessa última fala sua, né? A gente está vivendo um momento também que muita tecnologia está emergindo, né? Até a gente tem falado muito isso no meio da educação, que a inteligência artificial foi até um fato histórico aí que vai mudar o rumo da história mesmo, né? E também realidade aumentada, a interatividade também que está expandindo cada vez mais. Você acredita que o conceito de narrativa audiovisual também está mudando com essas transformações? E para quem ensina, como que a gente pode acompanhar essas transformações? Talvez como que você acompanha e como que você pode dar dicas para o pessoal também acompanhar? Já mudou. Já mudou, né? Porque hoje a gente tem um entendimento maior de inteligência artificial, mas ela está no nosso meio já há muito tempo, né? Já há muito tempo. Então, assim, a ideia do computador foi para fazer conta, né? Foi para substituir já o nosso cérebro em fazer uma conta mais rápida, né? Então, ele já começou desse jeito. Então, a inteligência artificial está no nosso meio já há muito tempo. Hoje que a gente tem um acesso maior, né, através aí ChatGPT, entre outros, né, Gemini, né, então a gente já está com acesso, né? É uma ferramenta, é uma ferramenta. Assim como o celular, assim como a câmera, ela é uma ferramenta, né? Eu sou muito a favor do uso da inteligência artificial, né? O grande problema que eu vejo com inteligência artificial é a ética, né? Eu acho que o uso da inteligência artificial é maravilhoso, a gente precisa entender e aproveitar e usar no nosso dia a dia, desde que, né, barrando ali na ética, né? Dentro de narrativa, dentro de roteiro, dentro de... Ele adianta muito, ele adianta muito. Eu trabalho escrevendo roteiro para TV, né, para rádio, né? Eu trabalho com isso. Então, roteiros que eu levava 3 horas, 4 horas para escrever, hoje eu escrevo em meia hora, 1 hora, né? Porque a inteligência artificial me ajuda a escrever isso, né? Claro, eu não posso pedir que ela faça tudo por mim. Não é esse o uso da inteligência artificial. Ela nunca vai substituir o nosso cérebro, que é uma máquina maravilhosa, né? A maior máquina que existe. Ele é muito complexo, né? Uma brincadeira, né? É o único órgão que deu nome para ele mesmo, né? É o nosso cérebro, né? Máquina de reconhecer padrões. Então, assim, nada vai substituir a mente humana, nada vai substituir a criatividade, nada vai substituir o que o ser humano pode fazer, né? Então, sabendo disso, não vamos usar com essa intenção. Então, a inteligência artificial nunca vai nos substituir, então não vamos deixar com que ela substitua. E quando a gente fala de deixar a inteligência artificial nos substituir, não quer dizer que a gente está falando de filmes de ficção, onde as máquinas vão se rebelar e vão destruir todo mundo. Não é isso não é assim que ela vai nos substituir. A inteligência artificial vai nos substituir quando nós deixarmos de pensar para fazer com que ela pense por nós. Tá? Então eu não vou pedir para ela falar, escreva um roteiro original, escreva uma história original. Ela não tem essa capacidade. Ela vai inventar alguma coisa pegando informações de todos os lugares e me apresentando alguma coisa que talvez eu leia e fale, isso é original, pronto, copiei e colei. Meu Deus, não. Isso é deixar a inteligência artificial te substituir, né? A gente tá falando de história, mas isso dentro de qualquer outra coisa, né? Eu sou artista plástico também, eu desenho, eu pinto, e eu vejo muito isso. Teve uma grande discussão dentro ali desse mundo artístico, quando começou a gerar imagens por inteligência artificial, né? Ah, vamos ser substituídos, né? As pessoas já, né, não vão mais contratar ilustradores, designers, né? Perdemos os empregos. Não, não, foi um susto que eu tive também, né? Até entender como funcionava, até entender que não, gente, aquilo nunca vai substituir uma mente, é uma ferramenta que nós podemos usar ao nosso favor.
Então, é entender a inteligência artificial, é saber que ela é uma ferramenta poderosíssima, né? Vamos comparar aí o uso dela como quando veio a eletricidade, né? Então veio a eletricidade e as pessoas falaram assim, não, isso é ruim, isso vai matar um monte de pessoas, né? A gente entendeu, a gente viu a utilidade, a gente não vive sem, né? A internet é a mesma coisa, quando a televisão chegou, o rádio ia acabar, não acabou. Quando a internet começou a ganhar força, a TV vai acabar, não, a TV ainda é poderosíssima, né? A inteligência artificial chegou na nossa mão, vai acabar com a criatividade? Não, nós vamos usar a nosso favor, entender as ferramentas, entender a utilidade e não deixar com que elas nos substituam, né? Porque isso não vai acontecer, a não ser que a gente deixe, o mercado deixe, né? O mercado permita que isso aconteça, né? Mas eu não acredito, né? Já acreditei, viu, mãe? Já acreditei que a inteligência artificial poderia substituir alguns dos nossos trabalhos. Já acreditei, né? Depois que eu entendi como funciona, não, é uma ferramenta, né? Então vamos usar ao nosso favor, né? Agora, alunos, por favor, não façam trabalhos com inteligência artificial copiando e colando. Use como uma ferramenta de pesquisa, leiam, reescrevam, porque dá para a gente entender tudo que é de inteligência artificial. A forma que ela se comunica é de padrão. Então, a gente reconhece, dá para se reconhecer ali todos os padrões que ela apresenta. Então, não dá para enganar um professor jogando ali um texto criado por inteligência artificial e falando que foi você que fez, né? Não dá, porque a gente consegue reconhecer os padrões, né? Leia, faça a sua versão, reescreva. Não é deixar de usar. Use a seu favor, não para substituir a sua capacidade. Ah, perfeito. Uma mensagem poderosíssima aí, né? Que os professores também podem usar para conversar com os alunos sobre o tema. Ramones, eu queria te agradecer pela sua generosidade, pelo papo incrível, assim, uma conversa de classe mesmo que a gente teve aqui. A gente podia ir, podia ir. Podia ir, não, eu ficava o dia inteiro te ouvindo, viu? Com certeza. Isso. E eu queria te perguntar assim, você tem uma mensagem de finalização? Você quer deixar uma mensagem final aqui para o pessoal? Nossa, né? Eu acho que estudar muda a nossa vida. Buscar conhecimento muda toda a nossa sociedade. É o que mudou, é o que melhorou. A gente aprender e entender como tudo funciona ao nosso redor, dentro de relacionamentos, de comunicação, né, dentro da nossa vida. Então, eu acho que é estar aberto ao que o mundo nos oferece, entender, se adaptar e constante evolução, né? Vamos sempre buscar conhecimento, vamos sempre aprender, vamos sempre estudar, porque é isso que a gente consegue transformar nosso mundinho, mundinho da pessoa do nosso lado, e aí, quem sabe, o mundo inteiro. Ah, perfeito, que lindo. Muito obrigada, viu, Ramones, Por mais uma nada. vez. E, pessoal, a gente se vê no próximo Conversa de Classe. Até mais.